movimento negro na Amazônia, ele se inicia com a chegada dos primeiros negros, né? Ainda no período da escravidão. Os negros foram traficados para essa região. Tem um estudo do professor Flávio Gomes, que eu acho assim, super interessante, que ele diz que os negros naquele período, no período escravagista, eles faziam um movimento entre os estados, né, que não era estado, né, era entre Pará, Amapá e a Guiana Francesa, né? Então eles faziam esse trânsito, transitavam livremente, e mesmo sendo negros escravos, e muitos eram colocados que eles, em jornais, né, sua fuga. Então, era dessa forma, eles conseguiam fazer, né, a questão da própria resistência, eles faziam, tinham códigos, né, tinham certo tipo de códigos, e também e planejavam, né, a liberdade. Então, era dessa forma que se dava, né, o movimento negro. Então, eu digo que ele já inicia nesse período. Hoje, né, o movimento negro na Amazônia, esse mais contemporâneo, ele segue essa linha, né? Essa linha que a gente faz um trabalho em rede. Né? A gente faz um trabalho em rede, uma rede entre estados também, que é da mesma forma. E por que a gente se articula em rede? Para fortalecer a nossa luta na região, dar visibilidade às nossas pautas, né? Interestado, né? Interestado, intra-Amazônia, né? E extra-Amazônia. Então, essa é mais ou menos a forma da gente se articular o quanto o movimento negro aqui na região amazônica nortista, né? Dessa região nortista da Amazônia. E aqui a gente também tem algumas redes específicas do movimento negro, né? Como que a gente atua? A gente não atua na mesma rede. Existe a rede de mulheres negras e existe a rede que é uma rede mais de... muita gente não gosta da palavra misto, né? Mas é uma rede mais misturada por homens e mulheres, jovens, né? Pessoas diferentes, de diferentes idades. E, no caso, por exemplo, eu milito especificamente na rede, né, de mulheres da Amazônia. E assim como exemplo, eu trago a Rede Fulanas, que é uma rede criada em 2008, que falarei um pouquinho mais. E quanto esse movimento mais misturado, a gente tem o CEDEMPA, que é o Centro de Estudo de Defesa do Negro do Pará. Temos também no Maranhão o CCN, que é o Centro de Cultura Negra. E temos o Mãe Andressa também, que é uma organização no Maranhão bem antiga, né? Também, mas ela é específica de mulheres. Mas a gente também se encontra em outros espaços, que também é um espaço, a gente se encontra em nível local, dentro de fóruns, dentro de, não mais de conselhos de direito, mas dentro de outras redes, né? E também em nível nacional. Né? Por exemplo, existe a Articulação Nacional de Mulheres Negras. Então, a gente acaba se encontrando em nível de Estado com outras mulheres dentro desse espaço. Assim como existe também a rede de quilombos, né, das comunidades quilombolas, que ela atua tanto em nível local, regional e nacional. E a gente também se encontra internacionalmente aqui na Amazônia, que é no Fórum Social Pan-Amazônico. Então, a gente torna a se encontrar sempre trazendo a pauta, né? Essa pauta da negritude amazônica. Aqui no Amapá, a nossa articulação ela acontece em diferentes espaços. Né? A gente aqui faz um movimento cultural muito forte.
por conta da cultura do Mar Abaixo, que é uma dança afrodescendente, né, originária aqui do estado. Então, há esse movimento de movimento cultural, e muitas dessas pessoas que pertencem a esse movimento cultural pertencem à organização de mulheres, pertencem aos quilombos, né, aos cultos afros, e ao movimento, o movimento urbano, né, esse movimento que eu chamo de misturado urbano, e o periférico, né? E a gente também tem, nessa luta, né, tanto do movimento periférico, é uma luta mais contextualizada, né, por cidadania, né, enquanto que as mulheres, a gente luta mais pela garantia, né, dos direitos. Então, a gente se organiza, e também há a organização dos cultos afros, né, que também não deixa de ser um movimento. E, em comum, todas essas categorias, elas têm a resistência, né, essa resistência amazônica. Na senzala o negro tanto apanhou, na senzala o negro tanto apanhou, por causa de sua cor, tanto sangue derramou. Quanto ao movimento de mulheres negras da Amazônia, como falei anteriormente, nós nos articulamos em rede, que é a Rede Fulanas, Negras da Amazônia Brasileira. Ela é uma rede que ela é formada por associação de mulheres negras, associações e grupo de núcleo de mulheres negras ativos na região amazônica brasileira, com atuação nas áreas social, econômica, cultural, política e ambiental. E também formada o que a gente chama de fulanas individuais, né, que são mulheres negras que não estão em movimento, ou estão em movimento que não seja específico de mulheres, mas que também se identificam quanto mulheres negras. Então, essa rede hoje ela está presente no Amapá, no Acre, no Amazonas, no Pará, no Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins. Né? E estamos, assim, caminhando também um pouco para a região do Mato Grosso, essa região mais do central, né, que já estão solicitando também filiação à nossa rede. E a gente tem a nossa agenda, eu digo que nós temos uma agenda mantra. Por que é uma agenda mantra? É aquela agenda que nós estamos constantemente repetindo, né, o que faz parte do nosso dia a dia, da nossa luta diária, né, que é pautar a invisibilidade da mulher negra na Amazônia. Essa invisibilidade ela é motivada pela negação, né, da história oficial em trazer essa mulher negra dentro dos livros didáticos, né, na própria historiografia da Amazônia, pelo racismo patriarcal e pelo sexismo que provoca, né, a desigualdade dessa mulher dentro do seu próprio território, né? Dentro do seu próprio território, a luta dessa mulher negra amazônica, ela é invisibilizada. Aqui no Amapá, nós temos duas entidades muito fortes, né, de mulheres negras, que é o Mãe Venina, que é uma associação de mulheres quilombola, que ela existe desde 1997, né? Eu gosto de falar sobre elas porque elas sempre dizem, olha, a gente iniciou de uma atividade ligada à questão da igreja, né, da Igreja Católica, e aí, de repente, esse grupo de mulheres em torno de uma festa, elas conseguem se organizar para além, né? Se organiza e traz na sua pauta tanto a defesa do território, como a questão ambiental, né, que é muito forte e para essas mulheres. E o outro é o IMENA, que é o Instituto de Mulheres Negras do Amapá, né, que surge em 2019, que é a organização da qual eu sou uma das
sócias fundadoras, idealizadoras também, e a gente traz, né, nós somos um movimento mais urbano, e a gente pontua muito as políticas públicas. Mas mesmo você morando num espaço urbano, você tem a sua ancestralidade, a sua história no rural. Então, nós sempre pontuamos a questão rural, porque também é a nossa história, né? A nossa história de vida, a nossa experiência vem do meio, vem do rural, que a gente acaba deixando esse território pela ausência de políticas públicas. Então, em Mena, a gente trabalha mais ligada a questão das políticas públicas, né, que estão ligadas às terras e outras questões mais, né? E nós temos em nossa agenda, né, enquanto mulheres negras do Amapá, a temática ambiental, como eu já falei, a regularização fundiária, o desenvolvimento local. Por que a gente traz o desenvolvimento local como uma das nossas pautas? Porque as políticas que chegam até nós, aos nossos territórios, elas são políticas públicas impostas, não são política pública construída conosco, né? São colocadas de certa forma. E aí a gente sempre está pontuando, não, as nossas políticas públicas elas têm que respeitar, né, o modo de vida local, esse nosso modo de vida amazônico, que é muito interligado às nossas temporalidades amazônicas, geográficas, né? Então, a gente preza muito por essa questão desse desenvolvimento local. O racismo, né, que é uma pauta que também faz pauta, né, do nosso mantra, que é o que afeta, né, o bem viver. Então, hoje a gente traz o bem viver na nossa pauta, que é uma vida livre de desigualdade, livre de racismo, né, uma vida onde seja respeitado o contexto ambiental em si, né, como um todo. E quando a gente fala tudo isso, quanto mulheres negras da Amazônia, a gente não fala apenas no presente, né? E nem pensando no futuro. Ah, porque a gente está vivendo agora? Não. A gente também traz, junto com toda essa demanda, a nossa ancestralidade. Então, quando a gente fala nesse desenvolvimento local, a gente também traz o saber das mulheres negras, porque quando a gente preza essa garantia dessa memória viva ancestral, para garantir, né, para o futuro, né, um futuro onde essa memória, esses saberes não se percam. Então, sempre a ancestralidade ela está presente nas nossas demandas locais, nas nossas pautas, para que nem nós esqueçamos, nem a futura geração possa esquecer da nossa ancestralidade. Agora, nesse período de atípico, que por conta da pandemia do Covid-19, a gente tem feito uma incidência de estar o Estado, né, por meio de audiências públicas, né, por conta de que o que acontece? Houve um grande aumento, a gente sabe, no Brasil todo, da violência contra meninas, da violência do abuso sexual, do feminicídio e da violência, né, doméstica. E o Amapá não foi diferente. Então, a gente tem procurado saber como é que anda, né, esse trabalho, né, das instituições, né, que trabalham com a violência contra a mulher. A gente tem procuramos a Procuradoria da Mulher Estadual, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, e também a gente tem feito um trabalho de dizer que somente os dados não nos contempla. É necessário que essas instituições elas tragam o que a gente chama de quesito raça-cor. Né? Infelizmente, né, a gente tem visto que esses dados eles ainda não contemplam,
né, as instituições não conseguem verificar a importância desse quesito raça-cor para a implementação da política, né, de prevenção da violência contra a mulher negra, né? A gente ouve, tipo, nenhuma mulher que chegou aqui, ela disse que o racismo lhe afetava. Então, essa concepção de que eu só posso notificar se essa mulher negra, se ela disser que sofreu racismo, é o que permeia, né, o pensamento de certas instituições públicas aqui no estado do Amapá, né? Elas não só fala da mulher, não vale quanto notificar, né, como é essa mulher sendo negra que sofreu a violência doméstica e intrafamiliar. Então, a gente tem procurado, né, fazer com que as organizações públicas considerem o quesito raça e cor como fundamental para que a gente possa fazer o controle, né, da violência doméstica e dos casos de feminicídio aqui no estado do Amapá, né, que é a lei, a gente, na verdade, monitora a lei 11.340, né, que é a lei da violência doméstica e familiar, e também a lei do feminicídio, que nós temos uma lei estadual, que no momento eu não lembro o número. A gente também tem, nesse período de pandemia, nós fomos procuradas para que, por conta, né, da não implementação da lei estadual 1959, que destina 20% da reserva de cotas para negros no serviço público. Então, a gente tem visto que essa também não é uma lei que é cumprida e o Estado tem que dar resposta, né? Mas, infelizmente, mesmo a gente solicitando audiência, fazendo tudo isso, a gente não recebe, né, esta resposta. E também, o que nós fizemos? Na nossa agenda, a gente sabe que nós tivemos 2 problemas sérios aqui no Amapá. Um é a questão do Covid e o outro foi a questão do apagão, que nós ficamos 20 dias, né, sem o fornecimento de energia elétrica por conta de uma crise energética aqui no estado. E nós ficamos sem um bem comum, né, que foi a água, né, essa água tratada. E assim, a gente do Imeno, por conta, a gente fez ajuda humanitária, tanto como do ponto de vista por conta do Covid e por conta do apagão, né? Mas isso também só foi possível com a ajuda de parceiros, né? Foram de parceiros que fez com que a gente conseguisse atender para mais de 200 mulheres negras na capital de Macapá, né? Agora, assim, a gente tem uma pauta que nós gostamos muito de falar, né? Que é a nossa atuação e mobilização na Marcha das Mulheres Negras de 2015. E por que a gente gosta de falar nessa pauta? Porque a marcha, ela foi uma marcha idealizada a partir da Amazônia, né, por Nilma Bentes, que é sócia fundadora, uma ativista, né, do movimento negro na Amazônia, e ela idealiza essa marcha. E nós, enquanto mulheres negras do Amapá, nós abraçamos esse sonho dela como se fosse o nosso sonho. Por quê? Porque quando a gente viu que um sonho das mulheres negras da Amazônia, de marchar, né, em Brasília, foi abraçado por outras regiões, né, então não era mais do que justo de que nós aqui também pudéssemos sonhar com Nilma, né? E nós sonhamos, colocamos essa marcha na rua, e o nosso processo de mobilização foi por nossa conta, né? Esse era o nosso lema, por nossa conta. Nós chegamos em diversos municípios aqui do estado do Amapá,
E conseguimos levar até Brasília mais de 100 mulheres, né? Mais de 100 mulheres negras amapaenses de diferentes gerações, de diferentes territórios, né, que se fizeram presente na marcha. E o que muda, né? Porque o que que acontece? Com a marcha, antes da marcha, aqui no Amapá, a gente tem ainda muito essa questão da morenice, né? Que foi criado um termo criado como a pessoa se identifica, né? Eu sou moreno, o meu cabelo é duro, o meu cabelo não presta. E a partir da marcha se desencadeou, né, o amar o seu cabelo. As mulheres passaram a se gostar muito mais, né? Houve um aumento dessa autoestima, a juventude, as jovens, né, principalmente as quilombolas, elas começaram a olhar diferente para as suas próprias organizações e para si mesmo, né? Agora, no Março de Lutas, que também é uma agenda nacional das mulheres negras, aqui no Amapá nós estamos em uma coalizão com outros movimentos negros, isso nacionalmente, por mais comida na mesa, e também na luta para que o Estado crie projeto de leis para a renda básica permanente e ampla cobertura vacinal, né? Quando a gente fala nessa ampla cobertura vacinal, a gente também está na luta do que os quilombos sejam vistos como um grupo prioritário, né? Seja incluído, assim como a população indígena está sendo incluída como grupo prioritário nesse processo de vacinação. E com o movimento de mulheres negras brasileiras, nós estamos no levante nacional contra o feminicídio, mas a gente faz um diferencial, né, um recorte, que é enfatizar o feminicídio da mulher negra na Amazônia, né, trazer essa visibilidade essa é a nossa estratégia dentro desse contexto. Yo, rosa branca, Açucena, lelê, case com a moça morena, lelê. Rosa branca, Açucena, lelê, case com a moça morena, lelê. Rosa branca, serenata, lelê, quem foi que te serenou, ô, lelê? Rosa branca, Açucena, lelê, case com a moça morena, lelê. Foi o danado do sereno, lelê, que no campo te apanhou, ô, lelê. Rosa branca, Açucena, lelê, case com a moça morena, lelê. Outro de lá e eu de cá, ô, lelê, faz um riacho no meu, ô, lelê. Rosa branca, Açucena, lelê, case com a moça morena, lelê. Ser uma mulher negra na Amazônia é compreender que o teu corpo, ele também é um corpo de memória, né? E que esse território não pode caminhar sem o corpo, né? Ou quer dizer, o nosso corpo e o nosso território, eles caminham juntos. Então, a nossa compreensão de ser mulher negra da Amazônia é dessa forma, né? O nosso corpo, ele não deixa, ele é um corpo que carrega consigo memórias e também, por carregar consigo memória, ele é um território, né? E como eles caminham junto, de certa forma, nós somos águas, nós somos floresta, nós somos rios. E existe uma pessoa aqui na Amazônia, ativista do SEDEMPA, a Maria Luísa Nunes, e ela diz que o corpo da mulher negra na Amazônia, ele carrega alguns lugares de referência, né, que são as suas ancestralidades. Por isso esse corpo ele é sagrado. Né? Então ela traz mais para esse contexto da negritude, da ancestralidade, né, dos terreiros, e é dessa forma que ela consegue, que nós aqui na Amazônia, conseguimos nos ver o quanto mulheres negras, né? A nossa relação ela é muito intrínseca, muito ligada ao meio ambiente, né? Ao lugar onde a gente vive.
porque a história oficial ela é uma narrativa construída a partir da concepção e do ponto de vista do Estado. Como ela é construída a partir desta concepção, o poder emana desse estatal, né? Desse Estado. Logo, essa história ela não reconhece toda a existência de uma diversidade social e cultural na Amazônia. Então, ela é uma história hegemônica, né? Ela só consegue ver a partir do seu ponto de vista, que é um ponto de vista eurocêntrico, né? E, ao negar essa existência dessa diversidade amazônica, a história oficial ela também deixa, né? Ela renega, na verdade, ela renega a existência da mulher negra. E se ela renega a existência da mulher negra, ela renega a sua história tanto de protagonismo, o quanto de sofrimento e de opressão que recai sobre o corpo e o território dessa mulher. Com certeza, o caminho não é o da história oficial, né? A história oficial não é o caminho que nós, enquanto mulheres negras, percorremos para que nós tenhamos visibilidade. A gente conta essa história pela história de Colher-Pé, né? Então, é pela história de Colher-Pé que a gente consegue visibilizar essa mulher, né? E por que é essa história de Colher-Pé que visibiliza as mulheres negras? Porque as histórias de Colher-Pé, elas dizem respeito à história das mulheres do lugar, né? Que garante a sua visibilidade quanto às suas experiências, histórias vividas por essas mulheres quando elas se misturam com a própria história do território. Então, a história de Colher-Pé, né, são histórias de mulheres do lugar, que quando essas experiências dessas mulheres, né, se misturam com a história do território, elas têm visibilidade. De outra forma, na história oficial, jamais elas seriam vistas. Primeiro, se agutiza, né? Quer dizer, se aprofunda na experiência das pessoas do lugar. Segundo, ela se ancora em categorias como ancestralidade e mulher. Então, esse é o diferencial da história de Colher-Pé, porque ela se agutiza na experiência dessa mulher do lugar, nas suas experiências, que está ligada ao território, né? E quando essa experiência dessa mulher é tratada, ela não é tratada do ponto de vista de gênero e raça, porque são categorias coloniais que invisibilizam essa mulher. Então, ela é vista do ponto de vista de mulher negra, né? E do ponto de vista da ancestralidade, né? Do que antecede, porque a ancestralidade é que, de certa forma, garante a resistência, né, dessa mulher no território. Então, as histórias de Colher-Pé, elas são histórias de resistência, que se opõe à história oficial, né, essa que renega a existência do protagonismo da mulher negra. Ela é um contraponto, né, às narrativas construídas pela história oficial, a partir do olhar eurocêntrico, que invisibiliza essa mulher em seus territórios. É uma história que valoriza a experiência da pessoa do lugar, mas com um diferencial, né? Ela valoriza essa experiência da pessoa do lugar como uma dimensão de conhecimento, né? Não apenas de experiência. E essas mulheres, elas expressam suas narrativas de experiência pela história de Colher-Pé, pelas suas produções narrativas, né? Elas são construídas levando em conta
o território, né, pela qual ela reativa essas memórias, que essas memórias dessas mulheres, elas estão nas entranhas das matas, nas profundezas dos rios. E com isso, ela valoriza a importância da biodiversidade e o modo de vida do lugar, também apagado pelas narrativas de poder, como espaço de sociabilidade. Né? O que quer dizer? Né? Como a memória das mulheres, como na história de Culhepé, né, essas mulheres, as histórias dessas mulheres, elas são reativadas pelas suas produções narrativas, e as suas produções renarrativas, elas estão ligadas aos territórios, né, ao modo de vida, ao lugar que essa mulher está. Esses lugares, eles também são apagados, né, da história oficial como lugar de protagonismo, né? A mata, o rio, a terra, eles não são vistos como lugares de protagonismo. Então, se a história oficial ela não reconhece esses lugares como espaço de sociabilidade, essas mulheres se tornam invisíveis. E a história de Culhepé é exatamente isso. A narrativa dessas mulheres, elas são ancoradas, né, nesses espaços que são os espaços das suas experiências, né, que é o lago, o rio, a mata, os seus dons. Ele canta, ele chora, ele come ela vai embora. Ele canta, ele chora, ele come ela vai embora. O passarinho, o canário cantou. Ele come ela vai embora. O passarinho, o canário cantou. Ele come ela vai embora. Então, hoje a gente tem visto aqui na Amazônia uma grande revoada, né, uma grande debandada das pessoas do meio rural, né, para o meio urbano. E aqui existem vários fatores. É esse não reconhecimento, né, desses lugares como espaços de vida. A gente tem enfrentado aqui na Amazônia um processo de saída das pessoas dos seus territórios, né? Então, são vários fatores. Um dos fatores é a questão de que o rural, né, esse viver amazônico, ele é visto de forma selvagem, né? Que não é um modo de vida que é ligado ao desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é você ter energia, é você ter carro, é você ter celular. Então, há uma negação, né, com relação a esse olhar que nós temos sobre esse cuidado que nós temos com relação à Amazônia, né? E o que a gente observa? Né? Observa que há essa saída, por um lado, por achar que esse não é um espaço adequado, né, do ponto de vista urbano, de quem olha do urbano para o rural. E a outra questão que a gente tem vivenciado aqui é a questão desse território como um espaço de desenvolvimento, mas não é um espaço de desenvolvimento que desenvolva essa pessoa do lugar, né? Essa pessoa em sua totalidade, eu diria assim, do aspecto cultural, social e econômico e político. Então, essas pessoas elas são pressionadas por essas questões a deixarem os seus territórios, e essas terras elas passam a ser ocupadas exatamente por quem diz que esse lugar não é um lugar de desenvolvimento. E o que nós temos visto hoje? Há um avanço da questão da fronteira agrícola, né? O que essa fronteira agrícola que nós chamamos aqui no nosso território? É essa negação dos conhecimentos tradicionais, né? Que desse não reconhecimento dos espaços dos quintais como desenvolvimento, né? Do extrativismo como modo de desenvolvimento, como a farinha, a roça como modo de desenvolvimento.
E o que é visto como desenvolvimento hoje? A soja, né? Então, a soja hoje, ela tem ocupado esse lugar, né? Então, essa negação que é feita na cultura amazônica está sendo colocada uma outra cultura, que é a cultura do agronegócio, que é o que traz, de certa forma, que é dito, na verdade, como o desenvolvimento que é colocado dentro do estado do Amapá. Em outras regiões, a gente também tem, em outros estados, a gente também tem, as comunidades também estão vivenciando, né, essa mesma negação, né, essa mesma forma de expulsão do território. E quando nós olhamos isso para as mulheres negras, para os saberes das mulheres negras, o que nós temos observado? O Amapá, ele é um estado rico no cerrado, mas o cerrado é visto como um lugar improdutivo do ponto de vista da agricultura familiar, mas é visto do ponto de vista de desenvolvimento para o agronegócio. E essas terras, a partir do momento que o agronegócio ele se implanta nessas terras, onde as mulheres negras que trabalham com os saberes tradicionais, com os saberes das ervas, elas perdem esse lugar. Né? As mulheres que produzem os óleos, que tiram do Babatimão, né, da Verônica, então elas ficam sem esse lugar de conhecimento, né? Sem esse espaço de produção. E o que essa é uma forma. Uma outra forma também é que essa mesma negação desse conhecimento, desse saber, o quanto o conhecimento, a gente tem visto que a apropriação, né, por pessoas que fazem seus estudos nesses lugares, reconhecem essas mesmas, entram nesses territórios por intermédio de mateiros, por intermédio da própria comunidade, se apropriam desse saber e esse saber passa a ser comercializado. Né? Então, a partir dali, todo o conhecimento que essa população tem, ele é negado. Ele é negado e esse saber passa a ser um saber comercializado do ponto de vista da própria ciência, né? Que renega, muitas vezes, né, ou na sua totalidade, o conhecimento tradicional. E hoje nós temos vivenciado muito isso aqui no estado do Amapá, tanto do ponto de vista das matas, quanto do ponto de vista das águas. Por quê? Hoje, quando essas pessoas que se instalam nesses territórios, a primeira coisa que eles fazem é colocar uma cerca, né? E essa cerca, ela impede a passagem de quem não vende o seu terreno, de quem fica ali na sua terra. E essas pessoas que se utilizavam de um espaço comum, de um espaço coletivo, para o seu extrativismo, ela deixa de fazer. Então, o rio hoje aqui tem dono, né? Você passa e vê placa, é proibido pescar, é proibido caçar, que é um lugar, né? Um lugar que antes o rio, ele para a gente, ele tem um dono, sim, né? E assim como a mata também tem um dono, mas o dono, quando é o dono da mata, é o dono da mata do ponto de vista para nós da mãe, daquela que protege. E quando a gente entra nesses lugares, a gente não entra sem pedir licença, não. Né? Assim como a gente não entra no rio sem pedir licença para o dono do rio. E hoje não, esse dono do rio, né, que normalmente são empresários, são políticos, o próprio governo, são governadores, prefeitos, juízes, né, que estão envoltos com essas terras, eles proíbem, né, que pessoas da comunidade consigam acessar, né, acessar o primordial, que é o seu alimento, né, que vem a ser o seu sustento. Eu não sou daqui, sou
queria começar falando essa história da Vila do Carmo do Macaquari a partir da história de Colhepé, né? Que na história de Colhepé, a Vila do Carmo, ela é uma terra feminina, né? É um território feminino. Ele foi um lugar que, durante 50 anos, ou quase 50 anos, ele foi liderado por três mulheres descendentes de negros, inclusive de negros escravizados. E como que essas mulheres elas se tornam, né, liderança nesses territórios? A partir do momento que pais e marido dessas mulheres morrem, elas herdam essa terra, né? E elas passam a ser poceiras desse território. E então a Vila do Carmo, ela é uma comunidade tradicional negra ribeirinha de terra firme, e também uma comunidade extrativista por se localizar na Amazônia, né? O que significa ser, ao mesmo tempo, ribeirinha e ser de terra firme? Ela é ribeirinha porque ela se localiza, né, nas margens do rio, e de terra firme porque ela é formada por campos, né, por um cerrado, que é o termo utilizado hoje, mas que a gente chama de campo, né, esse campo de cerrado, e por matas, né, que são matas ciliares ao entorno da comunidade. Então, ela é uma comunidade que surge no final do século XIX, fundada por uma família, né, por um casal de negros escravizados, mas logo depois, nesse mesmo território, chegam mais duas famílias, né, de descendência negra, mas com um diferencial, eram negros de posse. Então, esses três núcleos familiares é que, durante muito tempo, que tomam conta desse território, no sentido de posse, né? De posse e também de criação de gado. E, por conta disso, há uma procura por esse território, né? Então, os demais moradores desse território são famílias que são agregadas. O que é esse agregado? Elas têm o direito à propriedade, mas não o direito ao território. Então, normalmente eram os homens, né, que trabalhavam como fazendeiro, trabalhavam como vaqueiro nas fazendas dessas três famílias, né? Então, eles se tornavam empregados e as suas famílias agregados ao território, a esse território agropastoril. Né? O modo de vida da Vila do Carmo do Macaquari, ela é muito ligada às temporalidades geográficas da Amazônia. Aqui a gente tem o período da chuva e o período do inverno. Então, o nosso modo de vida, ele é ligado às águas, ele está ligado à safra, né? A safra das bacaba, né? Que a gente chama aqui de tempo. Né? Esse tempo dos peixes, o tempo das águas, que não dá, o tempo da caça. Então, é nesse modo, é dessa forma que é o nosso modo de vida, né? E como tradição, a gente tem as festas de santo, né? Por conta da influência do catolicismo sobre as comunidades negras rurais e quilombolas. Então, a gente tem a festa de santo, que são muito fortes dentro da comunidade, e a principal tradição nossa é a festa de São Sebastião, né, que é da festa muito ligada à questão do gado, é uma ligada à questão da própria fazenda, mas ela tem hoje um caráter muito, ela tem um apelo muito forte dentro da própria comunidade, né? E o fato da cultura do Mar Abaixo ser muito tímida dentro da Vila do Carmo do Macaquari, de certa forma, lhe afasta de outras comunidades quilombolas e negras que têm a cultura, né, do Mar Abaixo muito ligada às festas tradicionais, né? A nossa festa ela é mais ligada a essa questão. A festa de São Sebastião do Carmo do Macaquari, na verdade, ela é muito mais ligada
a essa questão agropastoril, né? A questão do profano e do religioso que a gente chama, né? É a questão da dança, a questão religiosa, a questão agropastoril, essa questão da agricultura, né? Isso é muito interligada ao extrativismo, é muito nessa linha. E quanto que as festas de santo de outras comunidades, elas também trazem as suas peculiaridades locais, mas a cultura do Marabaixo ela é muito presente, né? Então, o Marabaixo ele está muito ligado também à festa de santo. O fato da Vila do Carmo do Macaquari não ter essa hoje, né, que no passado houve, mas não na festa de São Sebastião, o Marabaixo presente, isso de certa forma distancia a negritude da Vila do Carmo do Macaquari de outras comunidades negras do estado do Amapá. O Marabaixo na Vila do Carmo do Macaquari, ele acontecia dentro de uma festa que se chamava Festa de São João. Então, era uma festa que existia a parte, que ela começava, né, com a dança do Marabaixo, né? Então, era uma festa que tinha o levantamento do mastro, mas era um levantamento do mastro muito ligado à questão das quadrilhas, mas com o caráter do Marabaixo, que era a questão da murta, que era envolto, né? A murta que a gente chama aqui é uma planta que a gente circula o mastro. O mastro é um pau, né, que é levantado, e nesse pau se envolve frutas, se envolve plantas, flores, ervas. Então ela começava com essa questão do levantamento do mastro e com o Marabaixo, né? Eu levei bastante tempo para compreender, na minha pesquisa, para compreender por que a festa se perde, né? Então, ela era uma festa que, como as famílias poceiras da Vila do Carmo do Macaquari, elas também tinham casa daqui em Macapá, e o Marabaixo era muito forte na vila de Macapá. De certa forma, eu acredito que elas levam, né, essa tradição para lá. Então, elas eram ligadas a essa negritude da elite, né? A essa negritude, a essas mulheres poceiras, porque a festa de São João ela era ligada a uma das poceiras, né, que era a Antônia Neri. E a festa dela, ela era a promesseira, que a gente chama, a promesseira, proceira de São João, e a festa, como a gente fala, comia no centro com o Marabaixo. Então, iam pessoas daqui de Macapá, daqui do bairro do Laguinho, como Julião Ramos, suas filhas, outras pessoas que se juntavam a batuqueiros, né, a pessoas, a tocadores de caixa, na verdade, de lá, mas esses tocadores de caixa, eles também eram pessoas ligadas ao Quilombo do Curiaú, né? Não eram pessoas nascidas na Vila do Carmo, então eram pessoas que também migram para lá, que se casam e constituem família naquele território com mulheres daquela região. E existe um fato muito forte durante uma das festas, que é a morte de uma criança no Rio, né, no Rio, durante a festa. E também existe o fato de que o marido da promesseira morre no período da festa, no dia. Então, por conta disso, essa festa deixa de ser realizada, né? Durante a festa deixa de ser realizada e o Marabaixo também. E como não era uma cultura, mesmo sendo um território negro, não era uma cultura daquela região, o Marabaixo, de certa forma, se amorteceu. E também tem a questão religiosa, a questão da própria influência, né, a determinação da igreja daqui.
porque quando se teve um período que se tentou levar a festa do Mar Abaixo, né, para dançar, isso já agora, mais recente, na festa de São Sebastião, não houve espaço para essa manifestação, por quê? Porque ela não fazia, né, segundo a liderança da época da igreja, ela não fazia parte desse rito da festa de São Sebastião. Então, ela foi proibida de ser tocada. Então, essa proibição religiosa também contribuiu para que houvesse esse apagamento, né, essa negação da cultura do Mar Abaixo. Tanto que hoje, os mais jovens que desconhecem a história da vila, desconhecem também essa existência da forte, no período, né, da festa de Santo de São João, como ligado ao Mar Abaixo. Eu digo hoje que, após a minha pesquisa, que as mulheres negras da Vila do Carmo do Macaquari, elas se inserem, né, nesse contexto amazônico, de duas formas, né? A primeira, que eu quero dizer, que ela surge na escrita, né? Ela se insere nessa história escrita a partir da minha dissertação de mestrado, que era exatamente para dar visibilidade a essas mulheres, né? A partir de uma metodologia, né, específica, que é a metodologia de reconstrução das canoas, né? da metodologia das canoas, ou que quer dizer da pedagogia das canoas, e do ponto de vista da ocupação do território. Essas mulheres da Vila do Carmo do Macaquari, elas existiam duas categorias de mulheres, né? As de posse, que eram as mandatárias do território, e as mulheres dos trabalhadores, aquelas mulheres que chegam, né, para morar nesse território. Então, elas ocupam esse território, de certa forma, pelos seus saberes, né? Elas se dão por aquilo que elas sabem fazer de melhor. Porque essa terra, né, esse território da Vila do Carmo do Macaquari, ela pertencia a um grupo, né, ao núcleo familiar de três famílias. Então, esse núcleo, eles tinham um controle por quem entra e quem sai. Então, as mulheres, de certa forma, as que não tinham domínio sobre o território, elas, que eu chamo de mulheres que viviam da roça, mais ligadas ao extrativismo do que na pecuária, né, elas ocupam por seus saberes, né, pelos saberes, os saberes tradicionais e pelos seus dons. Né? Então, elas começam também a se impor, que são as parteiras, as rezedeiras, as pescadoras, né, as roceiras. E pelos dons das mãos, né, que, além de ser as parteiras, eram essas mulheres que utilizavam as fibras, né, que extraíam dos espaços do Buriti. Então, elas iam ocupando esse território dessa forma, na caça, no extrativismo, quando elas iam catar suas sementes, as suas frutas. E essa relação, né, entre essas mulheres, elas eram uma relação de posse uma sobre a outra, né? Porque uma mandava e a outra, de certa forma, teria que, de certa forma, obedecer, porque morava naquele território, né? Então, não era uma relação tão harmoniosa, né? Não era. Havia uma estratificação social, né, entre essas mulheres. E elas sempre falam, né, que as mais antigas, né, que conviveram, que viveram esse momento, que havia um preconceito muito forte dentro da vila, de quem tinha dinheiro e de quem não tinha dinheiro. E, inclusive, nas relações, né, essa relação
mais amorosa, né? Essa família que não tinha posse era impedida, né? Jamais era impedida de ter um relacionamento amoroso com uma filha ou com um filho de uma família de posse, né? Isso daí era era negado, né? Era proibido de certa forma entre essas famílias, né? Então essa era uma diferença social muito grande entre as mulheres negras desse lugar. Mas uma coisa assim que eu acho extraordinário nessa relação dessas mulheres é que elas esquecem, de certa forma, essa diferença quando se trata do cuidado, né? O cuidado, esse cuidar entre mulheres, entre as mulheres negras. Elas tinham uma relação, uma rede de cuidados, que eu chamo de rede de cuidado entre mulheres macacorriense. E era uma rede que, como eu falei anteriormente, ela era tecida por seus saberes, né? Então, o meu saber, o saber da outra, ele valia muito dentro dessa rede, dessa relação. Porque a parteira, de certa forma, ela é quem cuida do filho, é quem cuida da mulher de posse quando ela pare, né? Então, essa parteira é uma mulher de uma outra classe, vamos dizer, mesmo sendo negra, mas ela cuida daquela outra. E quando ela cuida daquela outra mulher, que é a fazendeira, ela esquece essas diferenças, né? Ela consegue compreender que o dar a mão, que é isso que tem, é muito mais importante do que as diferenças, né? Do que essa diferença. Então, ela vai para a casa daquela mulher, ela cuida daquela mulher, cuida daquela família. E aí, nessa rede de relação e dentro do próprio contexto da comunidade, a parteira, a rezadeira, a curandeira, ela tem um lugar social, né? Um lugar de destaque tão importante quanto da dona do próprio território, né? Porque ela tem um saber, ela tem um dom, né? Ela tem essa, esse conhecimento, né, ao seu favor. E eu gosto muito dessa questão do que elas falam, que nessa rede, que é o estender a mão. Por quê? Porque para essa mulher, esse estender a mão, é quando você serve, né, essa serventia que é dito do doado, ela não deve escolher a quem, né? Então, essa é a sabedoria que essa rede também tece, né? Ela tece, né? Você não olha a quem você tá fazendo, porque o dom ele não pode ser vendido, ele tem que ser doado, né? Ele tem que ser doado, esse dom. Ele jamais pode ser vendido. E nessa rede de cuidados, essas mulheres, elas acabam tendo, eu diria que o mesmo peso, né? O mesmo peso, porque a solidariedade é o que movimenta essa rede, né? Essa rede de mulheres negras, que é esse cuidar, é estender a mão, é o se colocar no lugar da outra. A pedagogia das canoas, o encontro de experiência, ela é uma metodologia científica, ela é uma metodologia amazônica, uma vez que ela foi pensada para desvelar o protagonismo de mulheres negras anônimas das águas, da terra, da floresta amazônica. E ela é uma metodologia que ela traz algumas singularidades, né, próprias dela, que ela é centrada no acolhimento. Ela perpassa por 4 premissas, que é o zelo, o respeito, a escuta ativa e o afeto. E o trabalho desta metodologia, desta pedagogia das canoas, encontro de experiência, ela é um trabalho de reconstrução de narrativa. Então, ela é um trabalho que é realizado basicamente
nas narrativas históricas das mulheres negras macaquariense, que são as canoas de experiência. Daí é que vem o nome da metodologia canoa de experiência. Né? É o que inspira essa metodologia, dessa metodologia. E a metodologia das canoas, né? A pedagogia, melhor dizendo, das canoas, ela dialoga com o tempo, com o lugar e com a memória das mulheres, né? O tempo que essas mulheres falam, do lugar de fala dessas mulheres e de sua memória histórica, né? E nesse tempo, lugar e memória, ela perpassa por 3 viés: os saberes, né, que são esses saberes das mulheres no contexto do território, né? Ela perpassa pelo ser mulher negra, né, essa mulher negra da Amazônica, e pelo próprio território, que são as heranças herdadas, né? Como que essas heranças, esses saberes dessas mulheres, elas são pensadas para o futuro. Como que essas mulheres, elas reconstroem esses seus saberes pensando no futuro, né? Então, a metodologia, ela traz, ela caminha nessa construção narrativa, nesse tempo e nesse lugar de fala, né? Que aí que reconstrói, né, essas canoas de experiência, a história delas a partir desses lugares de fala, né? E também porque a gente acredita que a pedagogia das canoas, ela pode ser a preservação da memória dessas mulheres, né? Como que hoje ela é trabalhada dentro da Vila do Carmo do Macaquari. Eu acredito que a comunidade em si, né, se olhando do ponto de vista da comunidade, ela ainda não é uma pedagogia ainda abraçada pela comunidade, mas ela é um ponto inicial para que outras narrativas, outros trabalhos de pesquisa possam fazer com que a memória dessas mulheres não se perca no caminho, né? Que elas consigam ser preservadas tanto no presente como para o futuro. Uma das questões centrais da minha pesquisa era essa pergunta: por que nós, o quanto moradores da Vila do Carmo do Macaquari, nós nunca requisitamos, nós nunca nos identificamos quanto o quilombo? E essa não é uma pergunta, né, fácil de ser respondida, porque ela é uma comunidade que os primeiros moradores que chegam lá são escravizados, foram negros escravizados. Mas, ao mesmo tempo que que esse território ele é ocupado por negros escravizados, ele também passa a ser ocupado por negros de posse, né? Que essas 3, que já falei anteriormente, esses 3 núcleos familiares, durante muito tempo, é que tem o domínio sobre os territórios. Nesse território chegam, sim, outras famílias, inclusive famílias descendentes de escravo, como a minha, né? Meu bisavô materno, ele foi um negro escravizado, nasceu no período da escravidão, mas ele nunca teve o direito sobre o território, né? Havia ali, ele apenas tinha o direito de propriedade, ele não tinha o direito sobre a terra. E como que você opina sobre um território que nunca foi seu? Você pode até ter a sua identidade negra, né?
eu sei, por exemplo, a gente reconhece que a gente vem dessa negritude que foi escravizada, descendente que migra para a Vila do Carmo do Macaquari, mas há uma história muito forte no imaginário coletivo, que é a história das famílias, dos negros de posse, que têm patente de coronéis, né? que são intendentes da época. Então, essa é a história que a comunidade, acredito, tem escolhido para ser a sua, porque ser quilombola é um ato político, né? Você tem que querer ser. Então, a comunidade escolheu seguir a história, que é a história oficial, de que aquela foi uma vila formada por negros que sempre tiveram gado, sempre tiveram dinheiro, e que a escravidão não passou lá. Uma outra questão é que essa história da escravidão, dessa história, não é contada, né? Não é contada. Muitas das pessoas hoje desconhecem como é que se constitui esse próprio território, né? Com base com base no período escravista, né? no pós-escravidão, na verdade, mas com pessoas que foram escravizadas. Então, essa não é uma história contada, dialogada, que está na escola, que está. Não, essa história é uma história, de certa forma, negada. Uma outra questão é que as terras da Vila do Carmo do Macaquari, partes ainda pertencem a essas famílias, esses núcleos familiares. Outra parte, ela pertence hoje à prefeitura, porque a Vila do Carmo ela está dentro do município de Itobal do Piririm, e a prefeitura hoje que gerencia. E parte dessas terras foram vendidas, né? Elas são vendidas, e são pessoas de fora que estão dentro da comunidade, e são pessoas não negras, são pessoas que sequer moram lá, apenas compraram as terras por especulação mobiliária. E como o nosso modo de vida amazônico, ele tem muito a ver com essas temporalidades amazônicas, a Vila do Carmo praticamente hoje é composta por famílias oriundas de ribeirinhas, né, de outras comunidades ribeirinhas, que desconhecem a história original e que não se identificam como quilombola, porque a sua identidade não foi construída naquele lugar, né? E hoje o que a gente observa? Parte da história coletiva que poderia que tem muito a ver com o trabalho das mulheres, que a gente chama de uso comum, como eram as roças, hoje pertence a pessoas, né, a pessoas que compraram, né, a latifundiários que compraram, e que a cerca impede que as pessoas passem para lá, porque a roça hoje não existe mais, né? Mas esse lugar de memória, esse território de memória, que conta parte da história de quem chegou, não pode mais hoje ser acessado. Assim como também parte da história da coleta, onde as pessoas retiram bacaba, que praticam o extrativismo, também só pode passar se você pedir licença ao dono dessa terra, né? Então, como que você transforma um território quilombola com todas essas com todos esses obstáculos, né, que hoje existem, né? Mas eu ainda tenho uma esperança de que um dia, né, essa história ela seja propagada e que ela esteja nos livros da escola e que a comunidade se reconheça, né, o quanto originário dessa ancestralidade que um dia foi escravizada. Um fato também que eu acho interessante
Diferente de outros quilombos, como o quilombo de São Miguel do Macaquari, como o quilombo de Conceição do Macaquari, onde as pessoas também têm laço de parentesco com a Vila do Carmo do Macaquari, a Vila do Carmo não pede, e essas comunidades hoje, elas se reconhecem como quilombo, né? Elas são pessoas que se reconhecem como forma de proteger, né, a sua própria história e de proteger o seu próprio território, né? Estamos no quilombo, é batuque bebê, a nega roda a saia cantando essa bandaia. Estamos no quilombo, é batuque bebê, a nega roda a saia cantando essa bandaia. Aqui no estado do Amapá, nós temos uma forte presença negra, principalmente no meio rural, né? Na área rural e do entorno de Macapá, estão localizadas a grande parte das comunidades negras. Nós temos 42 comunidades certificadas e 4 tituladas. Mas, assim, aqui, quanto quilombo, né? Mas aqui a gente tem uma peculiaridade, que as comunidades se auto-reconhecem como negra, mas não se auto-reconhecem como quilombo. Se olhar por esse aspecto, nós temos mais de 100, né? Mais de 100 comunidades negras rurais, né? Comunidades negras tradicionais rurais, como a Vila do Carmo do Macaquari. E um outro aspecto bem interessante de dizer como que essas comunidades se constituem aqui no estado do Amapá, há um estudo, né, da universidade aqui, a Universidade do Amapá, Unifap, que diz que essas comunidades quilombolas no Amapá, elas se constituem de duas formas, né? Uma da fuga de escravo e a outra de negros que migram, né, em busca de um lugar melhor para sobreviver e em busca de trabalho, né? A gente tem observado aqui, olhando o estado do Amapá, nós, enquanto negro aqui do estado do Amapá, que essa visibilidade negra, essa presença dos quilombos, elas ainda são, do ponto de vista das políticas públicas, né, do ponto de vista de quem nos olha, ela ainda é invisibilizada, porque há uma noção do fato de nós morarmos na Amazônica, que aqui é um estado eminentemente indígena, e que, na verdade, não é. Ele é um estado composto por indígena, mas também é um estado composto por muitos quilombos, né? Que são 47 certificados e 4 titulados. O fato do Amapá ser um estado com 70% da sua população negra, somando os pretos e pardos, né, segundo o IBGE, posso te dizer que a gente tem uma forte influência na cultura local, né? E a gente está presente na alimentação. Tem um prato um prato que a gente chama aqui de maniçoba, e as pessoas dizem que esse é um prato indígena, pelo fato dele vir produzido da maniva. E a maniçoba é como se fosse a feijoada, né? Ele é feito da maniva, que é a folha da mandioca, e leva os elementos da feijoada. Só que ele leva 3, 4 dias no fogo para fazer. Então, hoje, há uma discussão, há um debate que esse é um prato de origem africana, né? De origem negra, aqui no estado do Amapá, que sofre essa influência da culinária negra. A gente também tem forte influência na linguagem, né? Na nossa forma de falar, em alguns ritos que se tem, por exemplo, aqui as pessoas dizem, olha, eu acho que esse estado de vocês tem uma forte influência banto. Por quê? Nos nossos rituais de morte,
a gente dá muita comida, a gente chora muito, passa 3 dias, reza, chora, come, há um acolhimento, né, em torno da memória daquela pessoa que parte, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver da influência da cultura negra aqui no estado do Amapá. Nós temos bastante terreiros, né, de umbanda, nós temos terreiro de candomblé, muitos invisibilizados por conta da perseguição, que a gente sabe que há perseguição contra mães e pais de santo. Temos os movimentos, como eu acabei de falar, nós temos o batuque, né? Eu falei muito no Marabaixo, que também não deixa de ser um batuque, mas há uma diferença, né? O batuque do Marabaixo ele é feito por uma caixa, que a gente chama de caixa de Marabaixo. E nós temos de caixa. O batuque ele é tocado por um outro instrumento que se chama macaco, né? Que são 3 tocadores que sentam em cima desses instrumentos. Aí nós temos um batuque que se chama sairé, que tem influência indígena, mas também tem a ver com a cultura negra. A gente tem o zimba, que é um batuque que se dá no quilombo do Cunanhim. E temos o batuque mesmo, que é o batuque que se toca no Curiaú, é o batuque que se toca na comunidade do Carvão, é o batuque que se toca na comunidade de Igarapé do Lago, é o batuque que se toca na comunidade do Maruanum, e é o batuque que se toca no Laguinho. Então, esses batuques, né, eles mudam por causa do ritmo. O batuque do Curiaú, ele é um batuque mais melódico, mais voltado para, eu diria, para uma melodia, né, para esse sofrimento mais negro, enquanto que os outros têm mais um ritmo e tal. E a gente está aqui presente em várias, né, na linguagem, eu não vou lembrar agora nenhum nome, mas a gente também tem forte influência, né, dessa cultura aqui. E nas construções, né? Por exemplo, nós temos um forte que se chama Fortaleza de São José. É um forte que é construído com mão de obra escrava. Isso ainda no século XVII, quando vem os primeiros negros, lá está a nossa marca. Nós temos a Igreja de São José, que também está a nossa marca. E agora, mais recente, tem as pastorais, né? Nós temos a Pastoral Negra, que também há alguns questionamentos, né, com relação a essa pastoral, mas a gente faz celebrações, que são missas com rituais negros, né, com tambor, com cantigas negras. E aqui a gente também tem o samba, né? O samba é muito forte aqui também no Macapá, né? mais aqui em Macapá, na capital, e tem uma escola de samba com 60 anos, né? de existência aqui dessa resistência negra. Estamos no samba, estamos na questão religiosa, estamos na alimentação, a gente está na literatura, estamos na música. Hoje nós temos cantores negros aqui no estado que hoje fazem esse mix, né, de trazer o Marabaixo para as suas composições, está mais presente a cultura negra em sua composição, a ancestralidade das mulheres negras também. Então, a nossa música aqui ela se chama Música Popular Mapaense. Então, a base dessa música popular mapaense está muito ligada, né, aos territórios, a esses territórios negros, assim como está ligada aos territórios indígenas aqui do estado. Desde quando começou a pandemia, eu tenho encerrado lives, né, encontros
com uma frase que eu acho que representa muito nós, mulheres negras organizadas daqui, né, da Amazônia. Ela diz o seguinte: nós, mulheres negras, somos como uma gigante e resistente árvore de Samaúma, que solta ao vento suas fibras sedosas, macias e leves. Assim como ela, esparramamos nossas experiências e subjetividades, que em contato com a terra brotarão. Aonde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho? Aonde